Tucumã começou o projeto de colonização, foi pesquisado em 76, uma região riquíssima, né? Andrade Gutierrez pesquisou e começou a se estabelecer. A princípio desapropriou as terras ali do Crimé, que era do grupo Ometa, Pedro Ometa, desapropriou aquela área, enquanto as 400 mil hectares de terra estavam em andamento, um projeto entrando no Senado para aprovação. Já havia ali uma base estruturada, nas margens do Rio Preto, para servir de apoio ao grande projeto que estava em andamento, que estava em fase de aprovação. E só em novembro de 80 foi aprovado. Conheça a história de vida de um dos ícones da fundação de Tucumã. Saudade, o meu remédio é cantar. 59 anos de vida, em uma trajetória que deixou grandes feitos onde Gonçalo Pereira Sampaio passou. Tá vendo aquele edifício, moço? Ajudei a levantar. Nascido em Independência, Ceará, o senhor Gonçalo Sampaio era o 7º filho da primeira esposa de seu pai, entre os 21 irmãos de uma família humilde. Quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João. Da necessidade de ajudar seus irmãos e seu pai, Gonçalo pensava mais longe e mudou-se para Canidé, onde concluiu o seu 2º grau pelo convento franciscano. Foi quando achou que tinha vocação para ser padre. É de som e de pó, o destino de um só. Com essa ideia, fez 2 anos de teologia no seminário de Santo Antônio, em Apuarana, e ao concluir foi convidado a ser auxiliar de cúria diocesana em Crateús, Ceará. Foi quando conheceu Antônia Sampaio, com quem viveu durante 36 anos. Sua primeira filha, Roslane, veio no 2º ano de seu casamento. No ano de 1970, nasceu a sua 2ª filha, Roslenei. Nesta época, o mesmo trabalhava como coordenador do MEB, Movimento de Educação de Base. Sua dedicação e seu desempenho no trabalho foram gratificados com um curso na Europa, onde fez estágio de técnicas agrícolas, educação cooperativista, educação sindical e técnicas em laticínios. E lá mesmo, na França, deu vida a mais uma de suas filhas, Rosângela Sampaio. Ao retornar ao Brasil, descobriu que havia trazido uma encomenda a mais na bagagem. A sua esposa Antônia estava grávida do seu primeiro e tão esperado filho homem, Renato Sampaio. Da sua experiência no exterior, acabou garantindo um emprego como funcionário público federal do Ministério do Exército, onde permaneceu lotado na 25ª circunscrição de serviço militar, até o ano de 1979. Nestes meados nasceram mais 2 de seus 6 filhos, Rosinara e Ronaldo. Traga-me um copo d'água, tenho sede, e esta sede pode me matar. A partir de 1979, começou a sua história e sua paixão pelas terras paraenses. Quando trazido pela construtora Andrade Gutierrez, veio trabalhar na fazenda Crimete, na área de colonização. Na época, era de lá que eram feitos os projetos para dar início à construção dessa que hoje é a nossa cidade de Tucumã. Este cearense de nascimento, paraense por adoção, achou ter encontrado o seu verdadeiro porto seguro e passou a amar esta região como se fosse sua. Tanto que mesmo trabalhando para a construtora Andrade Gutierrez, ao notar que a mesma estava usando de má fé, que o projeto de Tucumã, tornar-se uma cidade modelo, ficaria apenas no papel e que o interesse maior da construtora era apenas de tirar as riquezas naturais do município, não hesitou em denunciá-la junto à União, mas teve que pagar caro por isso, pois na época perdeu seu emprego e ainda foi ameaçado de morte e decidiu sair de Tucumã, não porque se acovardou, mas porque precisava juntar forças e aliados para levar à frente a sua denúncia e livrar Tucumã da incerteza de seu crescimento. E conseguiu. Retornou vitorioso. Com a denúncia acatada, a construtora Andrade Gutierrez foi afastada do projeto. Diante do reconhecimento de suas ideias e posições pelos líderes políticos e pelo povo de Tucumã, Gonçalo Pereira Sampaio foi o primeiro homem público escolhido democraticamente pelo voto do povo.
Como subprefeito de Tucumã, desenvolveu vários feitos. Mesmo com os poucos recursos que a Prefeitura Municipal de São Félix mandava para Tucumã, pois nosso município era apenas um distrito de São Félix, ele adquiriu o primeiro sinal de TV da Rede Globo de televisão, fato ocorrido em 1983. Tinha sua preocupação também em manter o hospital sempre muito bem equipado para o combate à malária e de muitas doenças que na época eram frequentes. Fez a recuperação de estradas, inclusive abrindo estas, que são hoje as nossas principais vicinais. Fez um excelente trabalho de assistência aos colonos, trazendo a CEPLAC e a Emater para o fornecimento de sementes, abrindo um grande espaço para quem quisesse investir na agricultura. Sua audácia maior foi quando partiu para uma ação comunitária, para a recuperação da rodovia PA-279, que contou com a ajuda de garimpeiros e comerciantes. Desta feita, ganhou credibilidade do governo do estado, que à época não mandava recursos suficientes, mas viu a coisa acontecer. Como subprefeito, Gonçalo realizou vários outros empreendimentos, não só no núcleo populacional, mas também em obras que fortificaram a infraestrutura elaborada ao desenvolvimento. Foi ele também que fez a ampliação da área urbana, com a doação de lotes na Vila das Palmeiras, conservação da área interna do aeroporto, com a expansão da zona comercial, e mutirões que ajudaram na conservação da limpeza urbana. Nessa época, ele usava o lema: nossa região continuará a crescer com a força do povo na sua construção. O que também não podemos esquecer é que na época que a construtora iniciou seus trabalhos para a construção de Tucumã, havia uma corrente que separava a área para não ser invadida. Na época, em Tucumã, só poderiam entrar pessoas que realmente queriam investir alto na cidade. Com isso, muitas pessoas que traziam na bagagem seus sonhos e idealizações e que não dispunham de recursos suficientes, eram impedidos de passar e acabavam ficando na divisa, onde na época era chamado de Guritaí. Em seu retorno após o acato da denúncia que fez contra a construtora Andrade Gutierrez, a União, Gonçalo Sampaio levantou também essa bandeira. Ele, pessoalmente, junto com a Polícia Federal e demais autoridades, cortou as correntes da Guritaí e abriu caminho para quem quisesse construir seus sonhos dentro de Tucumã. Muitos ficaram, talvez orgulho ferido, ou até mesmo porque acreditavam que ali ainda iria surgir uma linda cidade e que é hoje Ourilândia do Norte. Assim como Gonçalo foi um dos fundadores de nossa cidade de Tucumã, foi também um dos fundadores da loja maçônica Estrela de Tucumã, número 55, onde teve a oportunidade de cultivar em terras férteis os seus ideais natos de liberdade, igualdade e fraternidade. Foi aqui também que trabalhou como chefe da SACRE, lotado pelo DEPACO, Departamento de Ações Comunitárias. Quando convidado a ser o primeiro prefeito após a emancipação política e administrativa do município, achou que poderia fazer melhor e indicou o senhor João Roberto da Silva, e que, com o apoio do mesmo, no futuro, se candidataria a deputado estadual. Infelizmente, a quantidade de eleitores do município não foi suficiente para elegê-lo. Gonçalo também foi coordenador geral da Prefeitura Municipal de Tucumã, de janeiro a setembro de 1989. Gonçalo Sampaio sempre foi o maior ponto de referência dos grandes políticos da cidade, pois era ele quem abria os caminhos para os prefeitos eleitos na cidade. Ele conhecia como ninguém que caminhos percorrer para conseguir recursos para o município. Mas uma frustração maior vinha da indiferença dos políticos, quando, já conhecendo o caminho, passavam a ignorá-lo, como se não precisassem mais dele. A sua presença forte, sua credibilidade com o povo e grandes líderes políticos do estado parecia incomodar ou mesmo causar ciúmes em algumas autoridades do município. E tendo suas qualidades reconhecidas pelos líderes do nosso estado, que foi escolhido para chefiar o INCRA em nossa região, quando então desenvolveu um trabalho de destaque no órgão, dando continuidade àquilo que ele sempre almejou, fazer em prol do povo sofrido deste rincão paraense. Seu último trabalho continuou sendo de cunho político, mas sempre voltado para os interesses do povo de nossa região. Ele exercia a função de assessor especial da governadoria no governo de Almir Gabriel,
ex-governador, e depois Simão Jatene, atual governador do estado do Pará. Gonçalo Pereira Sampaio, para muitos, um ilustre desconhecido. Mas foi um homem que, sem fazer alarde, contribuiu de forma decisiva para o desenvolvimento de nosso município. Assim, foi Gonçalo Sampaio, homem de muitas lutas e pelejas. Como homem público, foi fiel, cumpridor das leis a quem devia obediência, honrava o seu nome e seus compromissos, não admitia chantagens, tampouco se vendia. Foi sim um homem de muita fibra e resistência, conciliação e solidariedade. Como chefe de família, criou seus 6 filhos com seus ideais de luta, justiça e humildade. Como amigo, sempre foi o companheiro de todos os instantes. Como homem que foi, deixou grandes e admiráveis exemplos de bom caráter, que, se seguidos, teríamos um mundo muito melhor. Pois é, pra quê? Foi crescendo pelos caminhões também, chegando de gente, só na hora. Um número de umas 400 famílias, 400 pessoas, entraram no mesmo dia, na mesma hora. Não havia nenhum princípio de razão.